A OpenAI está plagiando o Estúdio Ghibli? Vamos ver isso aqui agora com ele, nosso querido Marcos, membro do chat aqui, ó. Simbora. Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinho? Tão bom. E aí, beleza, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre essa... Na verdade, eu vou chover no molhado, né? Porque... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Que áudio bom, né? Você escutando a voz, ó. Voz assim de locutor. Já tem muita gente aí comentando sobre esse assunto do ChatGPT na sua versão 4.5, fazendo aí, gerando imagens, né? O pessoal tá usando fotos aí pessoais, desenhos, E o meme? gerando prompt aí no ChatGPT para poder fazer imagens no estilo do Estúdio Ghibli. A grávida de... E isso acabou levantando uma bandeira muito grande com relação à precarização do trabalho, com relação a alguns medos aí que a gente já tinha previamente com outros. Vocês têm medo de ChatGPT? Vocês têm medo? Ó, por isso que a dica que eu dou é sempre agradeçam ao ChatGPT tudo que vocês pedirem pra ele. Que no dia da revolução das máquinas ele vai olhar assim e falar: isso aqui foi educado, vou matar mais rápido. Outras questões aí, há um tempo atrás a própria Pixar, né? Fizeram alguns desenhos aí no estilo Pixar usando o ChatGPT e com uma qualidade até bem interessante. Só que o que o ChatGPT tá fazendo agora na versão 4.5 com os desenhos do Estúdio Ghibli, cara, é um negócio fora do comum, tá? É um negócio assim que é assustador. E há um tempo atrás, antes mesmo de rolar isso, eu deixei até aqui uma página do Estúdio Ghibli aberta, tava dando uma fuçada aqui antes de gravar o vídeo. Oh. E há um tempo atrás, o próprio Hayao Miyazaki, que é o criador dos desenhos, né, das animações do Estúdio Ghibli, se você nunca assistiu nada do Estúdio Ghibli, recomendo que você assista. São obras de arte, né? Princesa Mononoke, o mais famosinho que o pessoal fala que é o próprio, né, do desenho aqui, Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro. Tem desenhos incríveis, são realmente obras de arte. Princesa Mononoke é legal, cara, ó. Tipo assim, eu não esperava nada, assim, os vídeos desse estúdio, cara, eles têm os vídeos, né? Parece que é vídeo do YouTube. Os filmes, eles têm uma parada, Castelo Animado também é mó bom, eles têm uma parada que eu tiro o chapéu, que é a capacidade de te fazer transportar pra história. Tipo assim, você ignora as paradas, tá ligado? Tipo assim, você começa a ver e fala, porra, é maneiro. É a mesma sensação que eu tive em outro filme, foi Avatar. O Avatar do James Cameron, lá o azul, o primeiro, porque eu só vi o primeiro. É a mesma sensação do tipo assim, pô, eu me envolvi nessa história, eu esqueci do mundo aqui fora, me envolvi nessa história. E fora que nos estúdios, os vídeos do Estúdio Ghibli, né, os filmes, eles fazem uma parada, eles fazem uma parada que eu fiquei sabendo recentemente que é interessante, que é, ele faz questão de ter momentos no filme que são momentos de nada acontecendo, entre aspas, tá ligado? Tipo assim, momentos de contemplação. Então, no meu vizinho Totoro, meu amigo Totoro, por exemplo, tem os momentos que ela viaja no gato. É muito massa, cara. Tipo assim, ó, só olhando pro tempo, só vendo a vida acontecer, tá ligado? No Castelo Animado, a bruxa viajando, a meninazinha voando em cima da vassoura. Pô, maneiro pra caramba. Isso é massa, cara. Isso é massa pra cacete. Inclusive, em 2024, O Menino e a Garça, que é esse que tá até aberto aqui na tela, não vi. ganhou um Oscar, se não me engano, acho que de melhor animação. E o próprio Hayao Miyazaki, ele fez uma vez uma matéria. Aqui o pessoal é fogo, né? Tirou fora do contexto um pouco do que ele falou. Eu vi a galera falando que se você for olhar bem o contexto do que falou, não é bem ali. Mas, né? Eu tô por fora. Insulto à própria vida e tal, mas o lance aqui é o que ele falou sobre uma questão de utilizar a inteligência artificial para gerar animação, para fazer desenho. O estúdio, não só o Hayao Miyazaki, como o estúdio também é totalmente contra. Aqui tá, insulto à própria vida. Foi a frase-chave que ele usou para falar sobre isso. O que a gente vai conversar, afinal de contas, sobre essa questão toda? Infelizmente, é um caminho sem volta. A tendência é o uso de inteligência artificial ficar cada vez mais massificado em todas as áreas profissionais, não só na arte. Existem vários artistas... Mas eu tenho uma teoria aqui, chat, presta atenção. Uma teoria aqui, você que tá vendo esse corte, vem comigo aqui. Vamos teorizar. O Estúdio Ghibli não foi a única vítima do plágio das IAs, né? De copiar os estilos e tal. Só que nós temos um problema, que é o seguinte. Tanto que se você pedir pro ChatGPT fazer na versão Pixar vai rolar, fazer em várias outras coisas, versão Rick e Morty vai rolar, o que mais que eu já testei? Enfim, tem várias formas que ele vai... Eu testei Dandadan, maluco. Eu testei Dandadan. Minha moça não foi moça! E funcionou. Então, o meu questionamento, advogado do diabo, é o seguinte. Por que o Estúdio Ghibli teve mais repercussão do que esses outros? Porque, inclusive, tem uma galera comentando assim,
A IA só faz isso do Estúdio Ghibli porque é japonês, o da Pixar não faz, só que faz, na verdade. Então, assim, por que eles tiveram... Por que no caso do estúdio teve mais repercussão? Aí temos algumas teorias. A teoria número 1 pode ser, porque o dono do estúdio já tinha falado que IA é coisa do demônio? Ou será que também rola um pouco de ranço? Ranço artístico. Porque é o seguinte, querendo ou não, o Estúdio Ghibli é um estúdio que, tipo assim... Cara, não é todo mundo que conhece. Ele é muito chamado... não é chamado. Ele é muito tratado como, nossa, isso aqui é uma arte de nível superior. Será que não é um pouco de ranço artístico do tipo assim, olha só, mexeram nesse negócio que é um negócio que eu considero cult? Será que não é isso? Aqui, ó, tô fazendo advogado do diabo. Que estão se mobilizando na dublagem. Já existe um movimento, acho que de mais de 2 anos atrás, com relação a isso, justamente para manter a dublagem viva, né, para os nossos artistas, principalmente brasileiros. A dublagem brasileira ela é referência mundial, tá? Se a gente tem grandes profissionais da dublagem com reconhecimento aí fantástico. E esses caras estavam tendo problemas sérios porque tinha gente usando a voz dos caras para gerar IA e tal. Tanto aqui, o próprio Live Pix aqui, por exemplo, você consegue usar a voz do Bob Esponja, você consegue usar a voz de não sei quem e tal. Qual é o lance em cima disso tudo? Qual é a preocupação? Que as pessoas comecem a demandar cada vez menos a necessidade de artistas, de profissionais de marketing, para que sejam geradas peças publicitárias, materiais de desenho, de arte. Taca a mãe pra ver se Kika fala maravilhosa. Né? Por exemplo, para você pegar um retrato seu, uma foto sua, e pedir para algum artista fazer um desenho baseado em outro personagem, outro artista, ou fazer uma fotomontagem, né, um desenho, qualquer coisa, você precisaria pagar uma pessoa para fazer isso. Numa questão dessa aqui, para fazer... Mas quantas pessoas pagariam? Advogado do diabo aqui agora, hein, chat? Vocês querem que eu fique advogado do diabo? Eu tenho questões. É porque assim, ó, eu fiz um vídeo pros membros aqui. Se você não é membro do canal, torne-se membro. Se você já é membro, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso. Mas eu tenho algumas questões de advogado do diabo na minha mente. E assim, ó, nada contra. Eu compreendo que o que as IAs fazem é plágio, no fim das contas, porque afinal de contas elas fazem esse scrapping, né, o nome disso, né, de conteúdos na internet sem pagar direito pra ninguém, né, fizeram isso inclusive a revelia. Então você tem aí o Facebook agora que foi revelado que mexeu e baixou 80 e tantos terabytes de arquivo via torrent, tá ligado? Ou seja, uma pirataria do cacete. Então assim, isso é óbvio que fazem pirataria do cacete. Só que, de novo, mais uma vez, a discussão do Estúdio Ghibli, ela acaba entrando pelo caminho da arte. Arte de IA é arte? Choco discordia, sou advogado do Cramunhão, tá liberado. Uma coisa bem amadora, o ChatGPT, por si só, uma criança alfabetizada que sabe ler e escrever e que tenha mínimo de interpretação de texto, ela consegue escrever um prompt ali e gerar uma imagem. Sobre a questão que eu vou enfatizar mais aqui... Arte não intencional é arte? Saiu o chat. O chat entrou comigo. Entrou comigo no papo. Que eu acho que alguns canais não comentaram muito sobre isso, a questão do plágio. Qual é o cenário do plágio em cima disso? Muita gente falando assim, poxa, mas o Estúdio Ghibli vai processar porque eles estão plagiando, eles estão pirateando o Estúdio Ghibli, não sei o quê. Mas o que é plágio? Pergunta aqui, chefe, vamos lá. O que é plágio? Plágio não é quando eu copio descaradamente uma obra de alguém e a obra não é o estilo. Isso é uma doideira. Eu vi eu sempre esqueço o nome dele. Um cara que é famoso no Brasil aqui na internet porque ele faz deepfake há muito tempo. Antes de ser modinha, ele já fazia deepfake pra poder mostrar pras pessoas como faz. Bruno Sartori. E ele fala uma coisa, e eu imagino que ele tenha um conhecimento nesse rolê, porque ele realmente é um cara mais esperto politicamente. Estilo não é... eu vou usar a palavra patenteável, mas estilo não é registrado. Tipo assim, você não pode patentear o estilo, tá ligado? Você patenteia a obra. E a obra é o quê? Qual é o nome daquele personagem? As características do personagem? Esse tipo de coisa. Não é à toa que a Disney faz isso. Ela, ao longo dos anos, conseguiu ir mexendo na lei de direito autoral, que começou em 10 anos, 15 anos, depois virou 20 e 30, e aí ela foi mudando isso para outras coisas. Tá ligado? Com outras manobras judiciais. Aqui, ó, comentário aqui, ó. Choco, os traços do Estúdio Ghibli são meio que uma marca registrada do estúdio. É complicado. Pois é, mas vamos lá. Por mais que seja, mas a partir do momento que você não pode registrar um negócio, não tá correndo um risco meio que de fazer, e de novo,
Tem mais um problema, né? Porque, tipo assim, eu imagino que num caso de julgamento, um critério que vai ser usado pra julgar se foi plágio ou não é se houve a intenção, de uma forma ou de outra, de auferir lucro com aquilo. E aí, de novo, nesse sentido, se for isso, a OpenAI entra nesse rolê, porque como ela vende assinatura, né? Ela se fudeu, nesse sentido, teoricamente, apesar de que uma Big Tech, essas porra vão brigar na justiça pra cacete. Mas não é muito doido isso? Acaba uma discussão aqui interessante, pô, advogados do chat. Gente, infelizmente, nada disso. Os caras não jogam pra perder. A questão não é essa. Ó, o comentário aqui, ó, nem tudo que é permitido lhe cabe. Pô, mas aí no capitalismo, amigos, infelizmente. Minha nossa, nossa! Tá? Não existe. Vai ser bem difícil o Estúdio Ghibli conseguir comprovar alguma coisa nesse sentido, tá? Advogado pra isso, imagino que os caras tenham, mas eu não sei se eles vão conseguir comprar essa briga, porque existem algumas questões aqui, ó. Essa aqui foi a matéria do G1, que tava aqui na tela. Eu tava dando uma olhada aqui numa lei brasileira sobre... Olha, ó. É a lei que regula, né? A lei Informações. 9.610 é a lei que regula direitos autorais em cima de peças literárias, peças artísticas, música, enfim. Tem um artigo aqui nessa lei, que é o artigo 7, tá? Eu não vou ficar... Tá aqui, ó, artigo 7. São obras intelectuais protegidas às criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como... Aí tem aqui obras literárias, artísticas, científicas e tal. O que isso aqui quer dizer, tá? Se eles estivessem gerando alguma coisa que fosse exatamente alguma peça já criada pelo Estúdio Ghibli... Exatamente. Aí eles iam entrar na questão do plágio. Aí. Exatamente. Isso à luz da lei brasileira, né? Porque ainda tem isso, né? Vai julgar isso à luz de que legislação americana, né? Realmente não teria para onde correr. E além dessa lei aqui, tem um raio de uma Convenção de Berna para a proteção das obras literárias artísticas. Isso aqui é uma convenção internacional que ela foi adotada em 86, tá? 1886. Trata da proteção das obras. Assim, gente, eu não sei se isso aqui cai por terra em alguns países, tá? Pelas pesquisas que eu fiz aqui, a maioria dos locais citaram esse raio desse acordo dessa Convenção de Berna, que fala sobre a mesma questão. Fornece aos criadores, autores, músicos, poetas e pintores meios para controlar como suas obras são usadas e papapá, a questão de direitos autorais. Qual é o sentido aqui da coisa? Se porventura essas obras tivessem sido usadas, por exemplo, se você digitasse um prompt de alguma mensagem, de algum pedido de imagem que ele fosse gerar e ele gerasse ChatGPT mandou R$7,55. Atenção, chat. Fala, Choco. Oi. Vou ser bem sincero contigo. Seja. Pedi pra um amigo geral umas fotos minhas no estilo Estúdio Ghibli. Achei massa e até pensei em assistir as animações. Mas aí apareceu uma galera pé no saco falando um monte de besteira sobre isso que eu quero que se foda o Estúdio Ghibli é essas pessoas. Eu vi um meme que era muito bom, que é aquele meme do Sonic É o Tails, né? Knuckles, o vermelhinho. O vermelhinho no hospital, com o Sonic no hospital tomando soro, e aí os textos. Me fala, Sonic. Me fala, como é que se escreve Estúdio Ghibli? É G com I, é G com H, é G com o quê? Exatamente uma peça do Estúdio Ghibli. Aí realmente você teria como comprovar algum dolo em cima da questão do plágio. Fora isso, eu acho bem difícil. Não vai rolar. Tanto que, assim, eu não vi nenhum movimento do Estúdio Ghibli. Pode ser que, quando eu tô gravando esse vídeo agora, não tenha nada mais pra frente. Pode ser que tenha alguma coisa, mas até agora eu não vi nada. Aqui, só pra mostrar pra vocês o poder aqui essa página aqui é do pôster do filme de 2024. Fevereiro de 2024. Menininha Garça. Eu abri o ChatGPT e fiz o seguinte, ó. Pedi pra ele criar uma imagem de um menino de pijamas com cabelo castanho claro, ao lado de uma garça adulta com cabelo azul, ambos em cima de uma colina em frente ao mar, cena vista de frente. Você repara que ele gerou aqui, essa imagem, cara, ele demorou, sem brincadeira, deve ter demorado uns 35 segundos pra gerar essa imagem por completo. 40 é muito. E tá aí. Se você tentar dar um zoom aqui, ela não tem uma qualidade muito grande. Imagino que deva ter alguma outra IA que consiga fazer um enhancement, né? Um aperfeiçoamento, né? Ampliar a imagem, melhorar de alguma forma. Deve ter como fazer isso. Não é? Deve ser a coisa mais difícil do mundo. Mas tá aqui, ó. A imagem pronta. A garça, o menino, do jeito que eu pedi e tal. Em questão de segundos. Indo mais além sobre essa questão de plágio ou de uma possível questão de direitos autorais, eu fiz um outro prompt pedindo para que ela criasse uma outra imagem com as mesmas características, só que com o estilo Maurício de Souza. Olha isso. Ó! Ficou bom, hein? Não tá perfeito, né? A gente percebe que os olhos
não tão no estilo parecido, tão parecido assim com o do Maurício de Souza. Tem falhas, né? Mas se você for observar, as mãos, o estilo do pezinho, que os pezinhos das tirinhas da Turma da Mônica são 3 dedinhos, assim, nesse estilo. O estilo do capim, da florzinha, tudo, o mar, cara, se você for olhar de longe, isso aqui foi feito pelo Maurício de Souza. Foi feito pelo... É porque, chat, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, eu acho que tem um ponto nessa discussão que eu acho que a gente não pode perder de vista, que é o seguinte... Eu sei que aqui é muito freestyle, a gente discute de todas as formas, né? A gente fala um pouco sobre o direito, apesar de que a gente não conhece profundamente. A gente fala sobre a parte tecnológica, a gente fala do plágio. Mas é impressionante como, inevitavelmente, a discussão vai cair no campo do feio. E esse é um momento perigoso. Por quê? Porque se o meu julgamento passar pelo crivo do feio, fudeu. Fudeu, porque o feio é gosto, né? Então, eu acho que seria legal a gente ter discussões, entre aspas, separadas sobre isso. Eu realmente gostaria muito de ter opiniões jurídicas a respeito disso. Porque todas as discussões que eu vejo na internet, elas caem pro campo do feio. Ou pro campo do isso não é arte. Fode pra caralho, mano. Porque que é arte, pô? Até na academia é discutido o tempo todo. Há muitos anos o que diabos é arte. Tá ligado? É perigoso, mano. Pelo estúdio lá do Maurício de Souza, entendeu? Só que o argumento que eles dão em cima dessas criações é que foi feito por uma IA, que ela faz um processo de deep learning. Basicamente, o que a IA faz, tá? A IA não é uma entidade, não é uma inteligência artificial, não é uma inteligência autônoma. É um programa, é um software, que ele possui um acesso a dados de alto volume, o que eles chamam de... É o ChatGPT falando assim, nesse momento. Você que pensa. De Big Data. São bancos de dados gigantes com petabytes de informação para consulta dessas IAs. E eles, durante esse processo de consulta, baseado nos prompts, nas perguntas que você faz e que os engenheiros fazem, eles vão aprendendo a melhorar essas respostas. E aí o negócio vai chegando nesse ponto. Vai se gastando uma fortuna, né? A OpenAI, se não me engano, já aumentou as ações, né? Acho que eu tinha visto uma matéria de alguma coisa ou outra. Eles lançaram mais uma rodada de investidores, 40 bi, não foi uma coisa assim. O conceito de arte é muito subjetivo, mas os caras não estão fazendo isso para um propósito bem simples. Botar o pau na mesa e mostrar que são foda. Sabe o que eu acho? Eu até acho, honestamente, pode ser inocência da minha parte, eu acho que esse efeito do Estúdio Ghibli foi eles não esperavam que fosse tão grande. Eu realmente acho. Eu acho que eles botaram ali, mas eu não imagino que eles achavam que fosse dar esse efeito todo. Eles ganharam... Eu vi um post do Sam Altman, a galera comentando de que eles ganharam em 24 horas, não sei se foi mais 500... Acho que foi 2 milhões de novos usuários, não foi? Uma coisa assim? Então, eu acho que foi tipo assim... A gente, obviamente, faz pra poder chocar, mas eu acho que eles não esperavam que fosse tão poderoso. Tá aqui, ó. OpenAI conclui rodada recorde de valuation e vai a 300 bilhota. Então, assim, como é que você vai competir com um negócio que tá nesse nível? Cara, 300 bilhões é muita grana. 300 bilhões aí é fácil o PIB de pelo menos uns 10 ou 20 países aí, dependendo do país aí, sei lá. Posso estar falando besteira, mas não sei. 300 bilhões é coisa pra caramba. Tá, é muito dinheiro. Olha lá, o valuation da startup agora é de 300 bilhões, incluindo novo financiamento numa captação feita há menos de 6 meses, que havia sido avaliada em 157. Aí Agora, bom, o comentário do Psico aqui eu também acho que é cirúrgico aqui, ó. O estúdio deveria aproveitar isso como propaganda das obras. Cara, eu vou ser honesto, assim. É porque, de novo, eu acho que o problema dos fãs do Estúdio Ghibli é que todo mundo entra na vibe do tipo, nossa, isso é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Sabe o que é um absurdo, eu acho? Um absurdo é você tentar ter acesso a essas obras e elas estarem, às vezes, quase que impossíveis de você encontrar. Não tô falando que é o caso do Estúdio Ghibli, tá? Tem muita coisa deles que tá lá no Netflix da vida. Mas, tipo assim, eu, Zito aqui, se sou o estúdio agora, o RP do negócio, meu irmão, quero este negócio disponível pra alocar em tudo quanto é trem, tá ligado? Tipo, conheça mais sobre a obra. Faz um puta esforço. Só que muitas vezes, a gente sabe que isso não acontece. Principalmente em obras... não que o Hollywood não faça isso, tá? Mas muitas vezes existem algumas obras clássicas que parece que os donos, os detentores do direito autoral, tá tipo assim, foda-se. Todo mundo acha clássico, podia ter chance de ver de novo, foda-se. Está indisponível, tá ligado? Então, fora também. Pergunto, quem se acha que tá investindo nessas empresas? Quem se acha que tá? É provavelmente Felizmente não somos as Big Techs que estão afim de fazer mais. O Sam Altman, inclusive, fez uma postagem que eu vi depois a galera comentando, que foi assim, ó, né, no calor do momento. Ele falou assim, imagina que você
desenvolve uma inteligência artificial pensando em curar o câncer, meteu esse papo, e aí ela acaba sendo usada pra fazer artezinha de Estúdio Ghibli. Tipo assim, ele deu uma exagerada, é óbvio, ele não é bobo nem nada, mas de certo modo é isso também, gente. Querendo ou não, a IA é o que nós... Ih, olha o papo. A IA é o que nós fazemos dela, chat? Ponto. O objetivo de qualquer empresa é lucrar. E se os caras podem lucrar aos zilhões, eles vão fazer isso, não importa, com ou sem precarização. O que eu te aconselho a fazer? Pelo menos aprenda como o negócio funciona. Aprenda, conheça seu inimigo, porque na esteira, por exemplo, da arte, a IA somos movimento nós. Impossível de ser parado agora. Mas eu vou falar mais uma coisa. Eu tô interrompendo isso de novo. Olha só. O Mano Devin falou uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pra esse raciocínio e acho que é verdade. IA é esquema de pirâmide. IA é esquema de pirâmide. Porque olha só, elas têm algumas evoluções, fazem algumas coisas, fazem. Mas toda a promessa do que a IA pode fazer, vindo das Big Techs, ela ainda não faz. Esse papo de, vem a IA, faz porra nenhuma. Erra em muita coisa. Então assim, IA é o esquema de pirâmide. Então, sendo esquema de pirâmide, como é que eu faço para atrair assinante? Porque atraindo assinante, usuário no caso, atraindo usuário, eu consigo aumentar o valor de mercado desse negócio. Como é que eu faço isso? É criando esse monte de assuntozinho para atrair a atenção das pessoas, mano. Show com o nome, isso chama overpromise. Tem nome pra isso. Então isso é telex free pra cacete, mano. Porque no fim é isso, gente, olha só. Eles ficam todo dia falando, a IA pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente que manja um pouco... Isso serve pra quê no dia a dia? Vamos lá, a IA pode corrigir texto. Já tinha ferramenta que fazia isso faz tempo. Não é verdade? Me fala uma coisa que os caras falam que IA faz, que não já tinha ferramenta que fazia. Eu posso fazer uma pergunta pra ela. Você podia fazer pro Google também. A diferença é que o Google cagou no pau com publicidade, né? Porque começou a meter post patrocinado em tudo. Tá ligado? Mas esse é o problema, tá ligado? Então já tinha esses rolês, tá? Gemini podre, exatamente. Então, meus amigos, tem nada aí, é esquema de pirâmide. Se você trabalha com design, se você trabalha com arte finalista, com design de jogos 3D, IA pra mim é o Akinator. Cambal, cara, procura formas de associar a inteligência artificial à sua arte, à sua criação, para que você pelo menos entenda como ela funciona. Porque... o comentário aqui, todo mundo achou que as pessoas ficariam mais burras por causa do Google, estavam certas. Eu vou falar pra vocês, sabe que eu tanco esse argumento? Eu não acho que as pessoas ficaram mais burras por causa do Google. Eu acho que as pessoas ficaram mais burras por falta de educação. E com a internet, a gente teve uma massificação do cara que é burro e fala que sou burro e tá tudo bem. Gente, vamos ser honestos, é aquilo que a senhorita Bira fala, né, sobre como é que é o negócio? A semiótica. Nós crescemos numa geração em que as pessoas inteligentes eventualmente estariam de frente para um microfone. E essas pessoas inteligentes nas câmeras de frente para o microfone, elas estavam cercadas de um monte de produtor, de diretor falando é assim, é assado, é assim, é assado. Eles não falavam uma coisa fora da linha. Só os muito talentosos faziam isso. Então... surge a internet com um monte de gente agora falando pro microfone que passa a ideia de que são inteligentes, ainda que não sejam, porra. E fora que não só não são inteligentes, como são falsos. Muitos são falsos, pô. Tá ligado? Pô, tinha um coach de finanças de ontem pra hoje postando. Olha como seria... Porque saiu a história aí de que, mais uma vez, o TikTok tá correndo risco de tomar ban, o prazo do TikTok tá acabando, e aí todo mundo... Volta e meia surge a notícia de alguma empresa americana dizendo, eu compro, até o MrBeast fez lá, eu compro. Aí saiu a notícia de que a Amazon tinha dito lá um famoso, eu compro. E aí esse cara do coach financeiro veio, olha, será que se a Amazon compra o TikTok, nós teríamos finalmente um concorrente pro YouTube? Não teria, porque a Amazon comprou a Twitch há anos atrás pra fazer isso e não fez, tá ligado? Não chega nem perto. Então, meus amigos, o papo hoje o que a gente tem os mentirosos estão torando na internet, mano. Então a gente não é mais burro por causa de Google. Muito pelo contrário. As pessoas são burras porque elas têm preguiça de pesquisar. Porque pesquisar também não é só me dar a resposta. É correr atrás da informação. Mano, um youtuber que eu acompanho há anos, o cara mora nos Estados Unidos. Ele tem um Tesla. Ele tava perguntando pro chat do GPT qual é a diferença do trovão pro relâmpago, porra. E eu tava pensando, um homem adulto perguntando... Eu aprendi isso, sei lá, vendo revista Recreio, tá ligado? Então, assim, mas o ponto é, a gente não ficou mais burro não, gente.
Já é nóis, cara. Já é nóis, tá ligado? Infelizmente. E é um movimento que não tem muito pra onde correr. Aí, ó, aprendi no Bic, mano. Tá vendo? É isso. E é muito importante o Marco, se não me engano, acho que o Marco Álvares. E eu sigo muito, eu gosto muito de assistir as lives dele, são lives incríveis, assim, de arte. Ele faz uns desenhos de aquarela, lápis e tal, sensacional. E ele fez um vídeo muito sóbrio falando sobre isso. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante sobre a questão do trabalhador. Porque nessa situação toda, como a água bateu na bunda dos artistas, né, falando assim de forma bem esdrúxula. Mas bateu mesmo. Eu tanco isso também. Porque eu vi... agora vou me odiar. É porque eu vejo um artista falando assim, agora acabou. Eu fico assim, mas acabou. Mas tinha acontecido antes de acabar? Na moral, assim, gente... Sei lá, mano... Graças à uberização, cara, a gente tem um cenário onde, sim, a gente tem novas profissões, mas elas são muito precarizadas, tá ligado? Tipo assim, vai lá, quantos artistas digitais você conhece que ganhavam uma boa grana na internet? É um cenário muito pequeno, mano, tá ligado? É um cenário pequeno. Então, tipo assim, acabou esse cenário? Não sei, eu tenho minhas dúvidas aqui honestas, tá ligado? O problema é que o artista, em geral, ele é muito ofendido, tá ligado? E eu falo, ó, e antes que você diga, é porque você não entende, porque você não é artista, eu sou artista pra caralho, tá ligado? Eu sei, eu já fiz música pra cacete, eu já escrevi pra cacete, eu tô no YouTube, tô fazendo arte também de um jeito muito doido. Então, assim, eu sei como artista é ofendido. Só que tem uma diferença, cara. Por ser pobre e periférico, eu nunca tive a oportunidade de me ofender muito, não. Se eu ficar ofendido, eu simplesmente me lasco, tá ligado? Não consigo pagar as contas, tá ligado? Então, assim, eu tive que aprender rápido aquela musiquinha Samba das Antigas, que pega nós, que é o assim, ó, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque se a gente ficar de bobeira, danou-se, tá? Então, assim, a gente que é pobre, periférico e tal, a gente nunca teve muita chance, mesmo sendo artista, de ficar... A gente foi se adaptando. E fora que muito do que se considera arte nunca nem teve acessível pra gente. Cara, o funk nasce num cenário onde o periférico não sabia nem tocar instrumento, porque não tinha acesso a instrumentos modernos. O cara aprendeu a fazer o que é repetitivo, surge daí, pô. Então assim, será que acabou? Ou será que tinha pelo menos começado? Teve muita gente falando assim, legal, agora o poder não tá mais na mão do artista, a gente agora vai fazer do nosso jeito, e vocês que se virem, pipipi, papapá. Tá, beleza, querido, vou te falar uma coisa, a água não vai ter na tua bunda ainda. A galera que trabalha com TI, fatalmente, hoje, já tá com uma situação esquisita, porque se você é programador e você não sabe mexer com IA, isso já era, né? Você não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. Enfim, quem trabalha com infraestrutura é a mesma coisa. Né? A gente trabalha com escalabilidade de dados, alta disponibilidade. Então você começa a automatizar essas questões de resposta a erro, de soluções práticas, de melhoria, de escala de serviço, enfim. Não vou ficar entrando com o jargão técnico aqui que eu vou, né? Cara, mas o problema é que mesmo para a programação, ó, de novo, eu vou repetir um negócio que eu falei naquele vídeo. Eu acho que os programadores, pelo menos os que acompanham na internet, eles são o melhor exemplo de como lidar com IA. Acompanhe os canais do Lucas Montan, do Mano Devinho. O que esses caras fazem o tempo todo? Eles abrem a IA, eles contratam a IA e eles testam a IA. E eles falam, mano, funciona bem pra isso aqui não funciona. Mano, pra isso aqui, esse que é o problema. Gente, o chefe, o dono da empresa, em 90% dos casos é burro. Ele vê isso aí e ele fala assim, nossa, não vou contratar mais ninguém. Só que, vai lá, faz qualquer pergunta pro ChatGPT. Ele vai te falar assim, o ChatGPT pode cometer erros. Te aconselho a conferir as fontes, tá ligado? O ChatGPT te manda dar um Google, porra. Então, assim, como um trabalhador que não é bobo nem nada, o chefe quer que eu saiba mexer em IA? Pô, beleza, eu aprendo aqui o básico. Só que eu sei que ela não é a solução. Não vai ser a solução. Aí o chefe fala, vou demitir e contratar só IA. Vai dar bug semana que vem. Pra algumas coisas. Por quê? Porque eu entendi o rolê, tá ligado? Eu acho assim. Nós não podemos ser trouxa, tá? A gente fica de olho em como funciona e tal, mas, mano, IA não é tudo isso ainda. Vou dar sono na galera. Então, o pessoal da TI... Me fala um projeto feito completamente por IA que aguentou a pressão do dia a dia. Gente, aguentar a pressão é outra história. Por que todo dia tu abre teu celular, puxa assim, atualizar os aplicativos e tem uma atualização de aplicativo? Porque dá bug, porra. Tu não só faz uma vez e tá pronto. Dá bug. E aí como é que conserta? Se você é programador, você olha e fala, entendi. Se você não é, aí vai errar, mano. E erra, cara.
E erra. Todo dia eu vejo os programadores fazendo teste com IA de coisa mais complexa e erra pra cacete, dá bug pra cacete. E já tá num movimento mais maduro sobre isso, né? Já tá um pouquinho mais calejado. Eu sou um cético da IA. A IA não existe. Se a IA existe, quebra meu dedo a mais de 3 metros. Lembra do Padre Quevedo? Com relação a essa questão de usar IA na profissão e no trabalho. Então, o movimento agora ele é esse. O pessoal da dublagem já se mexeu. E o pessoal da arte já vinha, desde a época que eles começaram a fazer esse lance da Pixar aí, tentando fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que não é uma opção legal você chegar e pichar o camarada que tá reclamando, que tá preocupado. E assim, porque vocês estão fazendo uma arte do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, e estão tirando... Cara, não sabe, o ponto não é esse, tá? E todas... os posts que você vê no Threads, no X, sobre IA fazendo arte complexa, todos são mentirosos. Porque mostraram que o cara fez a abertura, os trailers de Senhor dos Anéis com IA. Aí qual é a realidade? Ele tirou um frame de cada frame do trailer, mandou pro ChatGPT fazer o estilo Ghibli, aí depois ele pegou todos esses frames e mandou para outro software para poder fazer a animação. Olha o trampo que isso dá, meu irmão. Do teu colega postar uma não foi só apertar um botão. Foto dele no estilo Estúdio Ghibli não vai fazer o negócio mudar de patamar. Infelizmente não vai. Vocês viram aí que tem lei, tem uma série de coisas a favor dos caras e a tendência é madeira, tá? Pro trabalhador madeira. Então, se reconheça enquanto trabalhador, se organize enquanto trabalhador, respeite sua classe, respeite as outras classes de trabalhadores. Porque no fim da parada, o precipício, ele é para todo mundo, tá? Não é só para quem é engenheiro, não é só para quem é programador, não é só para quem é designer, não é só para escambau, é para todo mundo. E a hora que a água bater na bunda, eu acho que pelo menos um pouquinho mais de gente te ouvindo vai ajudar a resolver alguma coisa, né? Sei lá, numa situação dessa, o pessoal da dublagem fez o movimento da dublagem viva. Cara, existem várias formas de você resolver. Inclusive, eu acho que o movimento da dublagem viva é um movimento legal. Por quê? Eles sabem que esse negócio é forte. Então, o que eles estão fazendo com as pessoas é falar assim, gente, fiquem do nosso lado aqui, ó. Como é que fiquem do nosso lado? Olha como nós somos legais. Olha como a gente é divertido, olha como a gente é artista, olha como a gente faz pensando nos detalhes. Aí os caras vão lá e criam podcast falando com o dublador. Os caras vão lá, os grandes dubladores do Brasil fazendo vídeo de rede social mostrando os outros parceiros de trabalho. Tá ligado? Diferente de muitas vezes o posicionamento que eu vejo dos artistas de arte, que fica só na internet assim, ó, fiscalizando. Passou alguém que postou uma arte feita no Estúdio Ghibli. Absurdo, absurdo, absurdo. Você está desonrando os artistas. Morra, vergonha pra você, pra sua vaca, pra sua família. Boa. Isso com organização para que não precarizem o seu trabalho e não tratem sua profissão como qualquer lixo. Só complementando aqui, tem uma galera falando sobre a IA, que eu até comentei ali, que agora o poder não está mais na mão dos artistas. Agora você consegue gerar peças publicitárias sozinho, cara. Muitas vírgulas, tá? Cara, vamos lá. Honestamente, assim, as grandes produções nunca estiveram na mão dos artistas, a gente estiveram na mão dos grandes estúdios. Se grande estúdio não mete dinheiro pra cacete, o artista não... A roda não gira, meu irmão. Tá ligado? Não é verdade, gente. Nunca teve. O capitalismo é voraz, truta. Muitas vírgulas. Porque assim, você gerou uma imagem ali. Você fez um prompt, ele vai gerar uma imagem crua. Essa imagem, diga-se de passagem, ela aceita algumas modificações. Eu até fiz um teste aqui, essa versão nova do ChatGPT é 4.5. Acho que é 4.5, né? Uma parte do desenho, deixa eu até mostrar aqui. Você consegue selecionar uma parte do desenho. Vamos supor que eu quero mudar a cor do pijama, né? Eu seleciono aqui um pedaço da imagem. Você vê que ele marcou de azul aqui. Ele fez uma marcação esquisita. Deixa eu só sair daqui para mostrar um negócio. Eu fiz antes do vídeo começar, eu marquei o cabelo e pedi pra ele colocar o cabelo de louro. Repara que ele mudou a cor do cabelo pra louro, mas ele já botou um outro moleque aqui, meu amigo. Ele botou o Tintim, tá? Exatamente. Ele tirou um moleque que tava aqui do Estúdio Ghibli. Mas tem uma IA que tá fazendo melhor, que é a do Google. A do Google tá fazendo já essas mudanças melhores. O ChatGPT anunciou que essa nova versão dele conseguia manter a consistência de personagem, mas a gente ainda não viu. Né? E botou o Tintim aqui na parada. Vê lá. Tem nada a ver com o Estúdio Ghibli isso aqui. Ele já fez outra coisa. Então assim, meu amigo, pra você fazer edições e alterações, não é essa jujuba, tá? Não é essas mil maravilhas, não. Ainda tem muita coisa pra melhorar. Vai melhorar? Claro que vai. A coisa de 8 meses atrás
um ano no máximo, a IA não sabia fazer mão. Olha como é que chegou já o negócio. Não dá pra brincar com isso, não dá pra achar que é uma coisa que você pode ignorar. Infelizmente, você não pode. Então... O Poder na Mal mandou R$5. Poder aonde? Agora o que eu acho erradíssimo é influenciadores reclamarem da IA que está gerando imagens de tal estúdio, dizendo que isso é roubo, enquanto utilizam supostamente software pirata para monetizar. Isso é um pé no saco, menos o cara pálida. É hipocrisia da esquerda. De novo, entendam-se enquanto trabalhadores, entendam que isso não é uma parada para reprogramar seu mindset. Eu vi, alguém falou isso, foi o Humberto. Humberto disse, no capitalismo ninguém tá puro. Pro sucesso e que isso vai fazer você ficar milionário, porque agora você sabe mexer com IA. Lamento. O ponto é não vai. Então, não vai mesmo. O ponto do vídeo é, entenda como funciona, mas ao mesmo tempo respeite seu coleguinha. Eu acho que é o ponto-chave disso aí é essa parada. Tá? E aí? Gente, a verdade é essa. Me fala alguém que fez um negócio relevante hoje só com IA, porra. Não faz, mano. Infelizmente. Isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha aí. Tá? Eu tentei fazer uma análise bem Gostamos. sobre aqui do que tá acontecendo. Discordamos. Concordamos. Espero não ter chovido numa olhada, porque tem muita gente falando sobre isso, porque, né, o algoritmo do YouTube tá amarrando com vontade a esse assunto. Ficou alguma dúvida? Se você tem alguma opinião... Ó, pra você que não conhece, esse cara aqui, o Marcos, é meu aluno do meu aulão de React. Pegou esse mexendo? Olha aí, ó. Já tá com 42 inscritos, já tá pegando as viewzinhas aí, fazendo os vídeos. Ó, se você quer aprender a fazer React pro YouTube do jeito que funciona, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Torrent-se, meu aluno, é baratinho, a melhor aula que você vai ter sobre React de YouTube, pô. E eu garanto, porque são coisas que eu uso no meu canal e dá resultado. O Marcos tá usando no dele, já tá dando resultado. Meu irmão, cola em nós que é sucesso. Opinião sobre isso, deixa nos comentários. Dúvidas, sugestões, o que você quiser, pode deixar nos comentários aí. Pode me chamar de gordo, me sacanear, faz o que você quiser. Tá, olha, querido? Um beijo no seu coração e até a próxima. Olha aí. Pô, cadê? Deixa eu abrir aqui o canal do Marcos. Como é que tá os vídeos aqui, ó? Ó, cadê? Ele postou, postar agora aí, ó. Vídeo de airfry, vídeo de golpe, ó. Ó, esse aqui já tá, ó, da geração Z, ó. Quase 1000 views já, ó. Cara, vídeo de geração Z dá view, cara. Dica pra vocês. Falar de geração Z dá view no YouTube. É impressionante, sempre funciona. Tá aí. Se inscreva no meu canal também. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.